A gente segue no nosso chat, Piperno. O pessoal tá lembrando do 7-1, até porque a nossa enquete é sobre isso. Por favor, deixe o seu voto sobre o 7-1. Fica estimulando o povo a isso aí. O Lelo Amaral fala o seguinte, eles respeitam a competição, a camisa e a torcida, né? O povo. A Dedé Markman fala, a camisa do Brasil é penta, não essa geração TikTok. Hashtag vão para os jornalistas... Para argentinas, jornalistas, não entendi, jornalistas que torcem para a Argentina. A Milena Avogado não gostou de eu ler com voz emocionada o texto de Tomás Melino e falou, defendeu Tomás Cunha, o Matheus Cunha, dizendo que o Matheus Cunha tem todo o direito. Aliás, o Matheus Cunha, para ela, tem todo o direito de fazer o que ele quiser. Que coisa, que revelação bombástica. Pelo que eu entendi antes do programa começar, ele tem o direito de fazer o que ele quiser. Viu, Matheus Cunha? Fica a dica, você tem o direito de fazer o que você quiser. Tem mais gente concordando comigo e o Piperno. Dito isso, 200 milhões no bolso do Ancelotti, diz o Marcos. Fala, o Ancelotti ganhou um aumento, viu, Piperno? Assim que a Copa acabou, passou a valer o aumento. Não é mais só 9... 20%, né? 20% de aumento para a segunda perna do contrato dele. E aí, a Noruega foi uma decepção. A Letícia concorda com a gente, a Noruega foi decepção e o 7-1 foi humilhação. Ô, Piperno, ontem, a gente tá vendo ali, eu tô falando do 7-1, o pessoal põe a imagem do Haaland. Eu também, muito anti-brasileiro o pessoal que tá no Twitter, hein? Calma, vou falar um pouco da Argentina ainda. Porque a classificação da Argentina também foi marcada por uma polêmica de arbitragem e por uma teoria da conspiração internacional de que o mundo está conspirando para o Messi ganhar outra Copa. Da outra era isso, agora nessa é isso também, mas o fato é que o que seria o segundo gol do Egito foi anulado por uma interferência da jossa do VAR. Eu não sofro de indignação seletiva, acho uma porcaria. O VAR serve para caçar o que ele quiser. E aí ele caçou uma falta do jogador 300 minutos antes, no campo de defesa, que pisou no pezinho, a jogada continuou, meia hora de contra-ataque, e aí foi anulado o segundo gol do Egito, que na sequência fez 2-0 mesmo assim. E aí, baseado nisso, os jogadores do Egito e o técnico do Egito estavam indignados com a arbitragem no pós-jogo, e o técnico Hossam Hassan afirmou que os egípcios mereciam ganhar o jogo e que não vai ver mais jogos da Copa porque acredita que o torneio é injusto. Vamos ouvi-lo. أنا بقول إن إحنا كنا من حقنا إن إحنا نكسب ومش عايز أقول هارد لك لينا لا إحنا طلعنا بشرف من ناحيتنا لكن النتيجة غير النتيجة المؤثرة غير بعيد عن الفير بلاي اللي قال عليه الاتحاد الفيفا وريسبكت ولا فير بلاي توداي النهارده ما فيش ريسبكت ولا في فير بلاي النهارده ان في بنالتي اتلغانا الكوره الثاني كان المفروض ان هي ضربه جزاء لينا الحكم حتى ولا الفار حتى بيحاول يبص عليها لينا الجون الثاني كنا 2-0 واتلغى بطريقه غريبه الفار هو برضه اللي ده لكن ما فيش فار الراجل ما طلعش الحكم في الكرة بتاعتنا اللي اتشد الراجل في جوه ال 18 اللي ردت علينا جون كنا 2-1 لكن حتى ما هنش عليه يبص على الفار ما هنش يطلع بره الفار لكن جه الفار عشان يلغي جون بتاعنا لسه الحياة ولسه العالم نوت فير ذا وورلد نوت فير فأنا بقول إن فوز غير مستحق للأرجنتين وانا بوعد انا بعد ما ارجع النهارده مش هتفرج على كرة القدم في كاس العالم خالص لان مفيش عدل فيها واعتراضي داخلي ان انا مش هتفرج على كاس العالم تاني خالص ان يعني كاس العالم ده مش هتفرج عليه لما ارجع بيتي ولما ارجع بلدنا مش هتفرج عليه مش هتفرج على اي فرق. Como diria o Abel Ferreira, está inquinada. A Copa está inquinada. Ô, Piperno, jossa é jossa no mundo inteiro. Quer ver como fala jossa em árabe? Atenção. Hurdato. Hurdato. Que bonito esse O VAR é nome, hurdato, Morelli. Ele falou o que a gente também viu, que a gente também entendeu em muitos momentos daquela partida, mas eu acho que não tem conspiração e eu acho que o grande responsável por esse tipo de comportamento na Copa do Mundo se chama Donald Trump, que mexeu na regra,
que cancelou um cartão vermelho, que abriu brecha e que a FIFA concordou com tudo isso. Então, o Donald Trump começou tudo isso e a FIFA aceitou tudo isso. Então, se ela aceitou tudo isso, ela tem que ouvir caladas reclamações de quem acha que tem interferência, de quem acha que está um jogo de cartas marcadas, de quem acha que a FIFA quer que a Argentina e que o Messi continuem na Copa do Mundo, porque a FIFA começou essa bagunça com a arbitragem. Estava indo tudo muito bem. Até com a arbitragem brasileira, estava indo tudo bem, apesar dos cartões vermelhos lá no começo. Agora, depois que o Trump e a FIFA fizeram esse papelão com a arbitragem, com o jogador dos Estados Unidos, todo mundo tem o direito de achar que tem influência, que tem alguma coisa por trás, que a FIFA quer que esse ou aquele ganhe, que a arbitragem está conivente com esse ou com aquele time, que qualquer faltinha... É o que acontece um pouco no nosso glorioso futebol brasileiro. A gente tem dúvidas de tudo, a gente tem dúvidas da honestidade, da idoneidade, a gente, né, fala isso o tempo todo, a gente não tem como provar nada disso, como o técnico do Egito também não tem, o Mr. Hassan não tem como provar tudo isso, mas a FIFA e o Trump deram margens para que todo mundo fizesse, achasse e falasse o que bem quisesse dessa arbitragem do VAR e de todo mundo que está envolvido com os jogos da Copa do Mundo. Eu acho que a FIFA e o Trump começaram toda essa confusão e vai ter mais, viu, gente? Vai ter mais, porque todo mundo vai falar depois do que aconteceu. Olha, o que eu achei pior do jogo de ontem, já falei aqui na redação e vou voltar a dizer, apitava o jogo de ontem o mesmo francês que apitou o jogo do Real Madrid com o Benfica no dia do protocolo e da punição que depois se seguiu ao Prestiani. Quando o Prestiani teve injúrias raciais contra o Vinícius Júnior e depois daquilo se criou a regra que não pode colocar a mão na boca e tudo possível. Ontem, em um momento no segundo tempo, já muito nervoso com tudo que estava acontecendo e com problemas da arbitragem, o técnico do Egito fez o protocolo do racismo, pedindo para o jogo ser paralisado. E o jogo não foi. Não adianta fazer campanha racismo zero, não somos racistas. Se tem um personagem, uma vítima, pedindo a paralisação da partida porque se sentiu ofendida do ponto de vista racial, e o juiz simplesmente ignora. E foi ignorado isso. E também foi pouco falado depois que o jogo. De qualquer forma, a Federação Egípcia de Futebol apresentou uma reclamação formal à FIFA logo depois do jogo, pedindo investigação e o afastamento do francês François Letexier e de toda a equipe de arbitragem que atuou na derrota por 3-2 para a Argentina pelas oitavas de final. As reclamações, em comunicado oficial, o presidente da entidade, Rania Burida, afirmou que os erros graves da arbitragem e do VAR foram determinantes para a eliminação do Egito. Segundo a federação, houve, entre aspas, erros graves de arbitragem e 2 pesos e 2 medidas, fecha aspas, que acabaram prejudicando os faraós e favorecendo a equipe argentina. Bom, é mais um, sabe, nota oficial, Piper, de real não vai acontecer nada. Depois que o Trump tirou o cartão vermelho, comissão de arbitragem para mim, Mas eu acho, Marília, que ficaram algumas coisas pouco esclarecidas, inclusive o porquê do Mr. Hassan ter feito lá o gesto de ataque racial e tal, e o que ele quis dizer com aquilo, qual foi o ato, né? A gente não sabe, porque ele fez, é verdade, eu também entendo que o árbitro, ou pelo menos a equipe do VAR deveriam ter parado o jogo para investigar o lance, mas de qualquer forma eu acho que aquilo foi algo que se perdeu do jogo e não poderia ser assim. De qualquer forma, eu também gostaria que o Egito explicasse o que exatamente aconteceu. Sobre os erros... Oi? Não, eu ia falar, só pegando carona no que você disse, eu entendi que ele estava falando que o árbitro estava sendo racista. Eu não sei se teve algum movimento de alguém contra ele ali naquela conversa, naquele burburinho. Eu entendi que ele disse, passou um recado para todo mundo, que o árbitro estava sendo racista ou preconceituoso contra o Egito. Mas foi também uma percepção ali da hora, no calor do jogo. Mas mesmo assim, Robson, eu acho que ele deveria, então, depois da coletiva, ter explicado melhor isso, até para eliminar essa dúvida, porque realmente é algo que até aqui eu, pelo menos, aguardo uma explicação melhor. Eu acho que o árbitro de ontem, para mim, cometeu
alguns erros de arbitragem durante o jogo em relação à marcação de faltas e não marcação de outras. E nesse sentido, de fato, eu acho que talvez os egípcios tenham sim do que reclamar. Sobre o gol. E veja, eu sou, desde o início, defensor do VAR. Eu acho que está muito longe da perfeição de ter resolvido todos os problemas, mas eu acho que diminuiu o número de problemas. De qualquer forma, eu, desde sempre, eu defendo que essa orientação no caso de faltas como a ocorrida ontem, isso tem que mudar. E já discuti, inclusive, com árbitros e com o nosso consultor, nosso amigo Rafael Porcari. Por quê? Eu acho que quando a jogada acontece, quando o início, quando a infração ocorre muito distante do gol, não dá para buscar, voltar 20, 30, 40 segundos no tempo e às vezes 80, 90 metros no espaço para marcar. Isso, sabe, isso é burro. Porque tudo bem, dá para discutir se houve ou não ação faltosa lá do jogador do Egito. Eu achei até que ele pisou o pé do argentino, mas depois o lance continuou. Quer dizer, era uma jogada perto da área da Argentina. Tinha muita gente da Argentina ainda posicionada lá que poderia ter evitado o lance. Aí ele lança, aí o outro passa, aí o outro cruza e aparece alguém que fala, gente, é muita coisa. Aí não dá. Eu até entendo que, enfim, o protocolo tenha um caso como esse entre, né, o conjunto lá de lances que podem ser alterados lá pela revisão, mas quando começa muito longe, não pode, senão daqui a pouco, sabe, começa uma jogada, o time que toma o gol fica 1 minuto sem tocar na bola e aí o gol tem que ser invalidado porque lá no princípio teve uma falta. Isso não é racional. Mas isso acontece, Piperno, isso acontece porque os árbitros também entregaram essa responsabilidade para o VAR, porque eles não marcam nada, certos e convictos de que eles serão avisados se alguma coisa grave acontecesse. Antigamente, não muito antigamente, antes do VAR, o juiz tomava a decisão ali, ou foi ou não foi, e o jogador entendia. Se ele não marcou é porque não foi nada, segue o jogo. E hoje não tem mais essa certeza. Hoje um gol dado depois de alguns segundos ou minutos é anulado, uma falta marcada depois de alguns segundos é desmarcada, um gol, uma jogada, um impedimento, tudo isso está hoje na mão do VAR. Como a Marília falou, dessa porcaria do VAR. Porque os juízes passaram essa responsabilidade para o VAR. E os jogadores não confiam mais nos juízes. Para eles, o que o juiz marca não vale mais. O que vale é o que o VAR determina. Então, eles estão sempre cobrando uma paralisação e uma ida até a imagem, até a cabine do VAR. Então, é isso que acontece hoje no futebol depois que introduziram o VAR. Essa mudança de responsabilidade e os próprios jogadores entraram nessa. Então, eles vão reclamar de uma coisa lá de trás para tentar influenciar uma decisão do VAR. E o juiz não deu. E o juiz também não deu porque está esperando também uma posição do VAR. Então, é uma lambança só, né? É um conjunto de situações ali, de situação totalmente errada, fora do que é um jogo de futebol e fora do que é a responsabilidade de um juiz de campo. Tá todo mundo perdido com essa história. J-O-C-D-I-L-A, Jossa. E a Jossa foi criada para procurar o que ela quiser. E eu acho sim, acho mesmo que há humanamente, para não dizer outras coisas porque a gente não tem como provar, há humanamente boa vontade com o Messi. Falei antes, não tem, Pepe? Não tem boa vontade. O Messi construiu uma carreira que juízes, VAR, imprensa, torcedores até do Brasil têm uma boa vontade com a Argentina que eventualmente não se tem com outros personagens. Aura, Piperno. Tem aura, olha lá a aura. É o Avengers Assemble, tem aura. Mas esse gol anulado ontem... Porque o que o cara fala, o técnico do Egito fala, é verdade. Se for voltar todas as jogadas 1 minuto e meio, vai achar uma camisa que foi puxada ali, um lateral que foi batido com o pé em cima da linha. Vai achar, Piperno. O VAR não é uma máquina... Venderam a ideia do VAR como uma máquina invencível que ia salvar a humanidade para sempre, ia resolver todos os problemas. E o VAR é a junção da tecnologia com o olho e a mão humana.
Então, se o cara quiser caçar... Se a imagem que tivesse sido mostrada depois do o segundo gol do Egito ontem fosse a partir do meio de campo, a gente não ia ver falta nenhuma. Mas eles voltaram antes, foram voltando e acharam o Piperno. Então, o argumento técnico, né, é que o outro time não teve o controle do lance, então, portanto, a jogada prosseguiu. Então, beleza. Eu acho o seguinte, que nesse caso específico desse gol, qualquer que tivesse sido o país autor, qualquer que tivesse sido a seleção autora do gol, provavelmente esse gol seria também validado. O problema é discutir isso, né? Começou muito longe. Agora, o árbitro foi lá e ele de fato viu a falta. Eu também me esforcei para achar que não foi falta, mas foi, né? Honestamente falando, foi. O problema é que está muito longe. Então, essa regra que tinha que mudar. Delimitar, olha, sei lá, do meio campo para trás a gente não vai considerar, enfim, inventa lá qualquer coisa, mas o fato é que não dá para recuar tanto no tempo e no espaço para marcar uma falta como aquela de ontem. Sim, parem de chorar. Para vocês que estão no Fast TV, a gente vai para um rápido intervalo e se você está com a gente no YouTube e consegue aguentar a inveja que nós vamos sentir, a gente vai ver agora uma sequência de declarações feitas depois desse jogo que teve uma sensação de um baita jogo, mas era só umas oitavas de final. Tamanha descarga emocional dos jogadores, do técnico, dos companheiros do Messi. Temos aí a frase do Messi emocionado? Vamos ao Messi emocionado. Não, primeiro o Scaloni falando sobre o Messi emocionado. Depois do apito final, eu vi algo que as pessoas raramente veem. Léo estava emocionado, não porque ele marcou, mas porque ele genuinamente carrega a responsabilidade desse time nos próprios ombros. Às vezes eu acho que ele se preocupa mais em decepcionar seus companheiros do que a gente se preocupa em decepcioná-lo. E essa é uma outra diferença da Messi dependência para outras dependências, Piperno. O cara ganhou tudo na vida, ele perde o pênalti e aí no final do jogo ele não está falando sobre... tudo que ele fez pela Argentina. Ele fala, eu chorei no final do jogo porque eu percebi que eu tinha prejudicado meus companheiros. O Messi acha que prejudica os companheiros. Então, e sabe outra coisa que sempre me chama a atenção nessas declarações, inclusive dos nossos vizinhos aqui da América do Sul e tal, na dor ou na vitória, né? Não tem aqueles marqueteiros apeus religiosos, como a gente vê aqui. Toda hora. O cara faz lá o pronunciamento, porque não sei o quê, o senhor não quis, porque o céu hoje não estava de acordo comigo. Calma, meu Deus do céu, como é chato esse negócio. O Ancelotti falou isso, que Deus tem mais coisa que ele é católico, mas que Deus tem mais o que fazer. Mas aqui a gente gosta de chamar Deus para nós. Nossa, meu Deus do céu. É porque Deus é brasileiro, Piperno. Então, isso é uma outra... Né? Uma outra pataquada que a plebe idiota aceita. Para com isso. Quer dizer, vamos pensar nas coisas que acontecem dentro do campo de jogo. O Scaloni, o Messi, a turma toda foi falar ontem sobre as emoções e detalhes técnicos e táticos que ocorreram dentro do campo de jogo e não no além. Calma, Piperno. Nossa, o Romarelli, hoje eu não sei o que vai ser esse estúdio, se vai sobrar pedra sobre pedra aqui. Ele acordou de um jeito. Hoje tem que trocar o café pelo chazinho, por uma coisa mais leve aí que o Piperno. Mas ele tem razão em tudo que ele fala. Esse negócio também, e não é de hoje, né? A gente acompanhou muito isso, né, Marília, na reportagem lá do passado também, quando a gente era setorista. Eles falavam demais em Deus, né? E tem jogador novo que tá falando demais em Deus também na seleção brasileira. Não tem nada a ver, né? Deus é para todo mundo. Eles tinham que falar em futebol mal jogado, em lances que não aconteceram, em tentativas e erros, em jogo jogado, em emoção também, né? Mas eles não têm que pôr Deus em tudo no meio, não. Eu sou muito contra isso também, e a gente ouviu muito isso, e realmente é uma grande bobagem colocar Deus nesse meio todo aí. Bom, para vocês que estavam no Fast TV, vocês perderam mais um desabafo
que veio do fígado de Fábio Piperno, que não está aguentando a vitória da Argentina, não está suportando. O combo, o Brasil perder para a Noruega e a Argentina ganhar de virada nos últimos minutos, deixou o Piperno Tá difícil. fora de si. Bom, a gente tem mais uma frase do Scaloni sobre a vitória de ontem. Na verdade, eu acho que as pessoas levaram isso para o lado errado. Hoje pareceu que o Léo estava tentando vencer por todos nós. Nós estávamos 2 gols atrás. O jogo simplesmente estava indo embora. Ele nunca reclamou, nunca apontou os dedos, ele simplesmente pediu a bola. Ele criou o nosso primeiro gol e depois ele marcou o gol de empate. Isso é o que o líder faz. Veja, ele não foi tirar sarro do goleiro adversário, dizer eu sou campeão do mundo, eu tenho 500 mil gols. Ele não foi lá no técnico adversário e fez assim, vocês estão ganhando. Não foi, Pipo, ele jogou. Que inveja de gente que faz isso. Se fosse, por exemplo, esses consultores que contratam palestras aí para conversar com o mundo corporativo, pegaria esse trecho aí do Scaloni. Isso é o que o líder faz. Líder é para ir. Veja, o líder não é o cara para aparecer lá, para fazer uma dancinha, para comemorar, para erguer as mãos para os céus e tal. No momento em que a empresa está bombando de lucro, o time está ganhando de 5-0. Líder tem que aparecer na adversidade. É o que o líder da Argentina fez. E é o que a gente está procurando, acho que desde 2002. Ô Piperno, no nosso navio afundando, tem líder que é o primeiro a colocar o colete salva-vida. Tem líder que, ó, não, esse aqui é meu, vocês se virem aí, cada um pega o seu. O Messi talvez fosse o último, né, a colocar o salva-vida se o barco estivesse afundando. O barco da Argentina não está afundando e o nosso continua indo para baixo. E eu acho que na conversa sobre reformulação da seleção brasileira, ou refundação, ou o que quer que seja para a Copa de 2030, uma das coisas mais que me pegam mais é lideranças desse clube. E o que significa liderança? Né? Porque não é liderança, eu sou o chefe da matilha. É liderança técnica, liderança do exemplo que coloca, liderança do empenho, no treino. Eu vou lembrar, o Messi chegou machucado nessa Copa. É outro machucado. Não me interessa qual tipo de machucado é. A Argentina teve uma folga na Copa com a família. O Messi até fala sobre isso. Eu pude dar uma escapadinha quando a gente estava em Miami para ver meus filhos, mas esse tempo que eu tenho passado com esses jogadores, ele fala, os muchachos têm me dado muita alegria há 7 ou 8 anos. Ele não fala, eu dei alegria para eles. Ele fala, esses caras, esse grupo me fez muito feliz nos últimos anos. Teve uma frase do Enzo Fernandes, que fez o 3º gol também, falando, acabei de marcar o gol da minha vida. Estávamos a caminho da eliminação, mas empurramos com tudo que tínhamos. Somos um time com coração. Eu acho que no caso a gente tenta tanto ser europeu, técnico europeu, que é muito competente, métodos europeus, que são muito mais profissionalizados, que a gente perdeu a essência, que é a vontade de ganhar, Piperno. A gente se conforma com coisas que não dá para se conformar. É possível perder para a Noruega? Mas precisa doer. O técnico vai para a coletiva e fala, agora vamos começar um novo ciclo. 2 dias depois o Bruno Guimarães posta, estou triste, fiquei feliz na vitória, estou feliz na derrota, mas dias melhores virão, a vida segue. Vai tomar banho. Você sabe que todo mundo sabe, né? Quem me conhece, para quem eu torço. Cara, obviamente. Você torce, Pipo? Eu torço. E nunca fiz questão alguma de esconder isso. E no ano passado, teve uma imagem que foi muito comentada e ficou famosa e tal, do dia seguinte a uma dolorida derrota lá em Lima. Teve isso? Teve. Por sinal, eu estava lá testemunhando isso. E meu esposo também, eu dei de Natal, que delícia. Pois doeu muito e tal. Mas aí, o nosso capitão, Gustavo Gomes, desembarcou em São Paulo e a imagem dele é o seguinte, ele sai, o Palmeiras vai, leva os jogadores até o clube, do ônibus, né? Leva os jogadores até o clube e tal, né? E, enfim, para cada um ir embora do jeito que quisesse. Ele sai a pé, carregando a malinha dele e tal, louco de raiva na rua, com aquela cara aquele semblante de quem estava com raiva, a derrota estava doendo. Ele foi sozinho, nada de um séquito de puxa-sacos. Não, ele pegou a malinha dele, atravessando a rua, indo embora a pé, porque ele mora pertinho lá e tal. Mas com raiva, né? Com aquela raiva nos olhos. Então tem que sentir mesmo. Só que aí que está o negócio.
Seleção brasileira perdeu de forma vexatória. Quantos desembarcaram aqui no Brasil? Não. Estão de férias. 2. Vão descansar, Pipeno. Eles vão esfriar a cabeça, eles estão chateados. É, né? É. Vão tirar férias agora? É, agora férias. Isso. Desembarcaram 2. Um era o goleiro do Flamengo que levaram a mais lá. Então. É. E o outro era o Danilo. Exato. O resto não voltou. O resto tá aí, flanando pelo mundo, curtindo. Sabe, tem que doer mais isso. Não dá. Ó, bom, a seleção brasileira desembarcou no Rio na madrugada de... Atenção, TP.